Voltamos a falar de queimadas. Aviões militares foram enviados pelo governo para ajudar no enfrentamento das chamas no estado de São Paulo. A situação é particularmente preocupante em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros da capital, uma importante cidade do agronegócio. O governo federal anunciou neste domingo que enviou aeronaves militares para ajudar a combater os incêndios florestais que assolam o estado de São Paulo, onde mais de 40 cidades estão em alerta máximo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou nas redes sociais que 4 aeronaves foram inicialmente utilizadas, incluindo um Embraer KC-390, originalmente projetado para o transporte de tropas, mas convertido em um bombardeiro de água com capacidade de 12 mil litros. A situação é particularmente preocupante em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros da capital e importante cidade do agronegócio. O governador de São Paulo declarou estado de emergência em 45 municípios na noite de sábado e anunciou que 10 milhões de reais vão ser destinados a ajudar os produtores rurais cujas plantações ou criações foram afetadas. De acordo com dados coletados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de queimadas desde o início dos registros em 1998, com 3.480 focos identificados. Olha, e a gente segue falando de queimadas, nós vamos para Brasília, porque lá também a situação está bastante complicada. O Igor Damasceno já está aqui com a gente ao vivo e já com essa imagem, Igor, a gente tem muita ciência do que está acontecendo por aí. Bom dia para você, quais foram as mobilizações do governo, dos órgãos de segurança em torno disso que acontece no Distrito Federal? Bom dia. Luiz, Rose, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham. Cerca de 3 milhões de pessoas aqui em Brasília já convivem com essa situação, com esse cenário daqui de trás, há cerca de 48 horas. O ar do Distrito Federal foi considerado um dos piores do país, segundo especialistas, e foi classificado como insalubre. Está difícil de respirar. Eu estou sendo até um pouco negligente. Os médicos, os especialistas orientam a gente a estar de máscara para não respirar tanta fumaça. Confesso que estou até sendo um tanto negligente. Mas a situação aqui no Distrito Federal não está nada fácil. Eu vou até pedir licença para vocês, aproximar um pouquinho para mostrar essa situação. Gente, essa parte que vocês veem aí, tudo branco, é fumaça. Existe uma cidade enorme aí atrás, aí nessa parte do horizonte, são as regiões de Samambaia, Recanto das Emas e Taguatinga, é onde moram cerca de 1.500.000 pessoas e a maior mancha metropolitana daqui do Distrito Federal. E quase não dá para ver nada. Tem muito prédio lá atrás, muita casa lá atrás, muita movimentação e quase não dá para ver absolutamente nada porque a fumaça encobre todo o Distrito Federal. E é assim não só nessa parte aqui de Brasília, mas também em todo o Distrito Federal. Os moradores que nunca vivenciaram uma história como essa, eu moro aqui em Brasília há mais de 20 anos e nunca vi tanta fumaça encobrindo o Distrito Federal, a gente foi questionar o Corpo de Bombeiros para saber o que de fato está acontecendo. A resposta dos militares foi o seguinte: no sábado foram registrados 93 grandes incêndios aqui no Distrito Federal. Vocês estão acompanhando, inclusive, a imagem de um incêndio na Floresta Nacional, que é o nosso parque ecológico daqui de Brasília. E aí, houve 93 incêndios de grandes proporções, como esses que vocês acompanham aí na imagem. Esses incêndios já foram todos controlados, segundo o Corpo de Bombeiros, mas a fumaça ficou. E aí o que a gente vê é uma situação como essa. Paralelo a isso, a fumaça que vem da região amazônica e também do Pantanal, né, 2 biomas que estão passando também pelo mesmo problema, a fumaça desses 2 biomas estão vindo aqui para a capital federal. Então misturou a fumaça desses 93 incêndios com a fumaça do Pantanal e da Amazônia e deu
essa situação que vocês estão acompanhando aí na imagem, deu essa situação histórica aqui no Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, ele está estudando suspender as atividades, como, por exemplo, as aulas na rede pública daqui de Brasília, porque realmente a situação está bastante perigosa. E por causa disso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente Lula, eles foram ontem à tarde até o Preve-Fogo, que é o órgão que fiscaliza, que monitora a situação de incêndios aqui no Brasil. Marina Silva disse que a maior parte desses incêndios que acontecem no Amazonas, no Pantanal, em Brasília, em Goiás e em São Paulo, a maior parte é de criminosos, faz parte de uma ação criminosa. 3 pessoas foram presas, sendo 2 em São Paulo e 1 no estado de Goiás. 2 pessoas morreram até o momento. A ministra Marina Silva, ela concedeu uma coletiva de imprensa falando das primeiras ações do governo. Vamos acompanhar. Nesse momento, nós temos uma ação que envolve tanto o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal Rodoviária, o DENIT, o Ministério da Defesa, Ministério da Marinha e os corpos de bombeiros dos estados e, em alguns casos, as defesas civis. Mas há uma ação também que envolve saúde, que envolve transporte, que envolve energia, porque tem desdobramento da estiagem, tem desdobramento da dinâmica do fogo nos processos de infraestrutura. No caso da Polícia Federal, nós já temos a abertura de 31 inquéritos entre Amazônia e Pantanal e 2 agora no estado de São Paulo. E a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. Bom, a gente traz então uma atualização da fala da ministra Marina Silva. Ela falou das prisões a respeito do estado de São Paulo. Eu trago também uma prisão no estado de Goiás. Um homem de 36 anos foi preso na cidade de Caiapônia, fica bem no interior de Goiás. E a suspeita é que ele tenha ateado fogo em uma fazenda de 700 hectares e provocado um grande incêndio. A fumaça desse incêndio, inclusive, chegou até a capital Goiânia. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, esse homem disse que ateou fogo nessa fazenda porque ele quis. Foi uma vontade, ele então acabou ateando fogo nessa fazenda e provocando grandes incêndios, provocando inclusive a morte de animais. E aí no Amazonas? A ministra Marina Silva disse que a seca ela foi antecipada no Amazonas e que já 290 mil pessoas estão sendo afetadas e algumas cidades das áreas mais remotas do estado já estão com dificuldade para ter acesso a insumos como medicamentos e até mesmo alimentos. Aqui no Centro-Oeste, o agronegócio já perdeu cerca de 6 bilhões de reais por causa desses incêndios. A gente vai seguir acompanhando. Hoje tem mais coletiva, tem mais ações do governo. O governo, inclusive, está sendo constantemente cobrado aqui em Brasília por causa dessa situação que tomou conta do país inteiro. Marina Silva, inclusive, está sendo alvo de críticas porque ela teria sido um tanto omissa nessa situação. Então a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, posso voltar com novidades ao longo da programação da TV A Crítica. Luiz, Rose. Será que agora, né, Igor, com essa situação tomando o país inteiro, a gente vai ver ações efetivas, né? Porque por enquanto estava só aqui na Amazônia. Foi depois de muito gritar, digamos assim, que a gente conseguiu ser olhado pelo Brasil, né? Agora a gente tem o Brasil inteiro nessa situação. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.